Oi, seus lindos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, eu quero trazer para vocês uma palavra de hoje que Deus tem queimado no meu coração nesses últimos dias, principalmente pela situação que o nosso país está se enfrentando agora nesse período eleitoral. Amém? Mas antes de começar esse vídeo, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva nesse canal, você ative as notificações para que toda vez que eu postar um vídeo aqui, você receba a notificação do novo vídeo. Se você gostar desse vídeo, já deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, porque eu creio que através desse vídeo, Deus vai edificar não somente a tua fé, mas também dessas pessoas. O tema da palavra de hoje é as correntes do pecado. Esse vídeo de hoje é baseado no livro de Atos, no capítulo 12, versículo 5. Se você for ler essa passagem desde o início do capítulo 12, você vai ver que o Herodes, ele estava buscando prender todos os discípulos de Jesus. Já tinha matado Tiago à espada, mas ele queria prender todos os discípulos, porque ele viu que aquilo que ele fazia agradava aos judeus, agradava o povo. Então, consequentemente, ele mandou prender todos que ele encontrava pela frente, e um deles foi Pedro. E a Bíblia diz que Pedro foi algemado, foi colocado entre dois soldados, estava na prisão, acorrentado. Mas tem um versículo nessa passagem que me chamou muita atenção, que é o versículo 5. E diz que enquanto Pedro estava preso, acorrentado, algemado, sem poder sair daquele lugar, daquela situação, a Bíblia diz que a igreja do Senhor, que estava reunida, estava em adoração, em oração pela vida de Pedro. E o Senhor colocou muito forte no meu coração que existe hoje muitas pessoas presas a correntes do medo, correntes do pecado, pessoas que não têm como sair daquela situação, porque Pedro, pelas suas próprias forças e entendimento, ele não tinha como sair daquela situação. Só por um mover sobrenatural para que aquela situação mudasse naquele momento. Mas houve uma mudança radical na vida de Pedro e naquele momento, naquele exato trecho da história, provocado pela adoração e pela oração da igreja que estava reunida. Só que acontece um fato sobrenatural que promove o livramento de Pedro daquela prisão, a saída de Pedro daquela prisão. E todo esse mover espiritual e a quebra dessa corrente que mantinha Pedro preso foi gerado pela oração da igreja que estava reunida naquela casa. E o Senhor tem colocado muito no meu coração que existe hoje muitas pessoas presas a correntes dentro do ministério, dentro da casa, dentro da igreja. Correntes do pecado, correntes do medo, correntes de abusos. E o Senhor quer de nós, de mim e de você como igreja, que a gente ore por essas pessoas. É a hora de nós como igreja nos reunirmos em adoração pelos cativos, pelos oprimidos, pelos doentes, para que essas correntes sejam quebradas, sejam dissipadas e essas pessoas possam viver a liberdade em Cristo Jesus. Seu irmão preso a um pecado, a um vício, e você ficar de mãos atadas, olhar para aquela situação e falar assim: só o Senhor pode fazer, mas de verdade só o Senhor pode, mas eu e você podemos mover no reino espiritual a liberdade daquela pessoa, porque Pedro saiu daquela cadeia através da oração daquela igreja que estava reunida naquela casa. Nós temos autoridade. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, se a igreja orar, as correntes quebram, os laços são cortados, os jugos são desfeitos. Eu e você precisamos interceder por essa igreja que está presa, por pessoas da igreja que estão amarradas, que estão ainda presas a medos, a traumas do passado. Eu e você temos a autoridade dada por Jesus, através do Espírito Santo. Porque ele diz: vocês colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, eles expulsarão demônios em meu nome, vocês profetizarão e crendo, não duvidando, assim serão feitos. Então nós temos a autoridade dada por Jesus. Só que por que existem muitas pessoas cativas ainda dentro do ministério de Cristo? Porque essas pessoas não têm encontrado uma igreja que intercede por ela, que ora por ela. Mas Jackson, eu não sou toda a igreja, mas você é membro dessa igreja. E eu acredito que através da sua oração você pode libertar um ministério inteiro. Se você está no ministério que você tem visto pessoas cativas, ou no teu trabalho, no teu serviço, como igreja, Deus já te deu autoridade através do Espírito Santo para você quebrar as correntes que mantêm essa pessoa cativa. Dentro de você já habita o Espírito capaz de fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar. O Espírito Santo te dá autoridade como igreja de quebrar as portas do inferno, de quebrar as correntes, de cortar os laços. Então se levante, adora ao Senhor, interceda por essa pessoa, ore por essa pessoa, porque tem muitas pessoas precisando da nossa oração. Ore para o nosso país, olha a situação que se encontra no nosso país. Eu fico feliz que eu tenho vindo uma igreja que se levantou para orar, mas que a gente não venha fazer somente isso no tempo do deserto, no tempo do vale. Que a nossa oração e que a nossa busca pela liberdade daqueles que o Senhor também ama e cuide dela seja constante. Que a gente não venha buscar a face do nosso Redentor somente no dia ruim, seja também no dia bom.
E que a gente não venha pensar somente no nosso umbigo. Que nós não sejamos egoístas de orar somente para nós ou por aqueles da nossa casa. Tem muita gente ainda presa a vícios. Vícios em drogas, em bebidas, em pornografia. Presos a medo, a abuso. Abuso que sofreram na infância. Essas pessoas estão acorrentadas ainda. E por si só não conseguem se livrar dessas correntes. Mas você, eu, nós, como igreja do Senhor, já temos em nós a autoridade de quebrar essas correntes, de quebrar essas portas, de trazer esses cativos à liberdade em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar atitude. Nós somos a geração que vai viver o avivamento. Eu creio que vai ver a volta de Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ainda fazer muito para o reino. Eu acredito que está próximo à volta de Jesus, mas nós temos que fazer muito ainda, porque há muitas pessoas que não conhecem essa palavra, que não conhecem essa liberdade, que não conhecem esse evangelho, que não conhecem o poder e a majestade de Jesus. E você é conhecedor disso. Transforme essa pessoa, leve o evangelho a essa pessoa, leve a liberdade, como Paulo diz lá em Romanos 8, através do Espírito Santo, e faça com que essa pessoa viva agora a liberdade em Cristo Jesus, não sendo mais cativas do medo, dos vícios. Nós precisamos, com a igreja, interceder e levantar clamor, porque enquanto a igreja clamava por Pedro, orava pela libertação de Pedro, houve um mover sobrenatural naquela cadeia. A palavra diz que um anjo apareceu e libertou Pedro. Então, nós temos o poder de libertar, através de Cristo Jesus, cativos que estão ao nosso redor. Então começa a observar, começa a olhar, porque há sempre alguém precisando de ser libertado. E Jesus te chamou para esse propósito. Amém? Que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra faça sentido ao seu coração. Reflita através desse vídeo e se levante como igreja do Senhor. Uma igreja que não se conforma com tais fatos. Amém? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima.